daí é só um auê que ele tá fazendo, quer chamar a atenção. Tem dias ainda que ela ainda brinca e faz: pinta esse cabelo, menina, quando eu tô com o cabelo muito cheio. Não existe ainda uma oportunidade para as pessoas de pele negra usar o seu próprio cabelo. A gente sempre acha que essa bolha que a gente tem dentro de casa vai continuar para sempre. E que a gente vai em todos os locais que a gente chegar, a gente vai ser bem tratado, bem quisto e admirado. Porque a gente é criado dentro de casa esperando esse tipo de situação e com esse tipo de retorno. É o pai e a mãe que cuidam de você, são os seus irmãos que valorizam o que você faz. E aí quando a gente traz isso para o meio escolar, é aquele primeiro choque. E aí o ensino fundamental para o início do médio foi uma coisa assim muito complicada, porque o colégio era muito grande. Era um desses colégios grandezinhos de Recife. E além de não ter um acompanhamento assim, especial para cada aluno, de tipo um diretor que vai chegar, olha, não, vamos falar sobre isso, não, vamos falar sobre isso, ainda não tinha essa visibilidade que tem hoje em dia para esse discurso sobre racismo, para o preconceito. Era toda aquela coisa meio de olhos fechados e todo mundo se porta da mesma maneira. Ninguém nasce preconceituoso, a gente adquire na vida social, né? Então, assim, a minha mãe, ela é negra, ela é bem mais escura que eu, mas a cultura que ela foi ensinada é que o cabelo cheio não é legal, que é desarrumado. A minha mãe, desde pequena, que seria o ideal de todas as mães, me educou sempre dizendo que eu era negra. Então, eu nunca fui morena, eu sempre fui negra. A única parte que a gente não se aceitava era na questão do cabelo. Então, a gente passava pela questão de alisamento. Mas, com o tempo, na minha adolescência, já chegou em Recife os salões afros. Então, a partir de então, eu sempre usei tranças desde os meus 15 anos de idade. Passei por preconceito por usar trança. Quando a gente bota a extensão na trança, que a gente usa o caneca long, muitas vezes a gente passava na rua e era apontada como uma menina do cabelo de plástico. Assim, eu demorei muito a entender que o meu cabelo e a forma como eu me vestia também era uma questão da autoestima ligada à minha falta de aceitação em relação à minha etnia, né? Durante 12 anos eu alisei o cabelo, eu fazia o possível para ter o cabelo liso. Começou com um simples relaxamento, que é um procedimento que os cabeleireiros chamam, e deixava as pontas encaracoladas ainda. Mas depois de um tempo isso começou a me incomodar, eu achava que o cabelo perfeito era o cabelo liso. Na questão da dificuldade de encontrar os salões específicos, a minha tia, ela fez um curso em São Paulo e ela trouxe para Pernambuco, no qual ela especializou toda a família. Então, nessa questão de especializar a família, nos juntamos ao Movimento Negro Unificado, onde começamos a divulgar, e aí onde foi dada origem aos salões de estética afro. Para uma pessoa negra, é uma caminhada muito grande, muito complicada, aceitar a própria beleza, aceitar os próprios traços. Eu já tinha um meio familiar, um núcleo familiar bom, estável e tal, sendo que eu não tinha essa validação do lado de fora. Na minha escola eu era considerado pretinho inteligente. Depois, na faculdade, era de novo pretinho inteligente, porque todo mundo tinha 21, 22, 27 anos e eu tinha 15. Mas ninguém nunca viu como Samuel é um garoto negro, mas ele é um garoto muito bonito. Não é a questão o ser negro não diminui a minha beleza, ao contrário, o ser negro é uma parte da minha beleza. E aí foi muito tempo para poder moldar e para poder pensar isso, porque infelizmente eu não tinha essa resposta da sociedade. De tipo, olhar um editorial de moda, eu olhar um filme, não ia ter um protagonista negro. Quando tinha, era alguém fazendo chacota. Era alguém sendo diminuído, era aquele negro burro, era o negro que vai se aproveitar das situações. Eu cheguei um belo dia, estava muito satisfeita com o meu cabelo. Começou pelo cabelo. E eu comecei a procurar na internet algumas coisas e comecei a perceber, perto de mim, algumas pessoas estavam modificando o cabelo. Só que eu não queria adotar aquilo como uma moda, porque moda é muito relativo. Hoje é uma coisa super tendência e amanhã não é mais. E eu passei a procurar o sentido social que tinha em você modificar o cabelo, em você resgatar suas raízes e se orgulhar disso. E eu não tinha nenhuma influência, não tinha alguém que eu olhasse e dizia, pô, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara, eu quero chegar em tal ponto. Antigamente você abria um editorial da Vogue e era majoritariamente pessoas brancas, muitas vezes tinha até blackface de modelos cobertos em tinta e tal. Hoje em dia você vai abrir, você vai encontrar uma pessoa negra, é uma quantidade reduzida, mas vai ter.
Então isso já é algo muito grande. Eu resolvi criar a Criole para trazer não só um projeto de moda, de desfile, de mostrar o que é tendência, de ser o corpo para as tendências, mas também para que o negro trabalhe a sua autoestima, tanto que a gente trabalha com pessoas sem um padrão, sem um estereótipo. E é incrível como a gente consegue manter esse casting de 90 pessoas inteirado, eles são muito parceiros. E foi a partir daí que eu decidi começar o meu canal. O que define a sua beleza? Sério, se a galera pode fazer um vídeo e ter 1000 visualizações, 10.000 visualizações, de um desafio de comendo farinha, eu posso falar sobre beleza, autoestima e representação negra na sociedade. Por que tu não faz uma progressiva? Hein? Por que tu não passa uma chapinha? Deixa ele liso, vai ficar lindo. Faz uma escova. Dá vontade de falar assim, por que tu não se joga dessa escada? Por que tu não me devolve aqui tudo que tu me tomou, assim, e dívida histórica, assim, de milênios? Hein? Eu sou do candomblé, iniciada há 8 anos. Isso já vem fortalecendo muito mais nessa questão da autoaceitação. Do meu período de iniciação, de 8 anos atrás para hoje em dia, a coisa já está bem melhor. Mas quando a gente saía na rua com um torso, com uma volta, quando a gente passava com a nossa indumentária toda branca, já chegou a ser apontada, pessoas no ônibus não quiseram sentar próximos, pessoas se afastaram, até amigos mesmo se afastaram. Mas hoje em dia já está bem tranquilo, assim, a sociedade está mais aceitando, né? Ainda tem muita intolerância religiosa. Ainda há um espaço muito pequeno para o negro, mais correspondendo a uma cota do que a uma necessidade, a uma vontade, entendeu? Eu vejo mais as pessoas colocando o negro na publicidade pelo fato de ser politicamente correto, do que pelo fato de, eu acho que o negro se identifica com a minha marca. A partir desse momento, eu olho pra mim, eu consigo ver um futuro que não é nem prisão, nem ser morto na rua por uma batida policial, nem por bala, nem por uma bala perdida. Não ser trocado assim como assaltante na rua. É uma questão de empoderamento. É uma questão de autoestima. É uma questão de você querer chamar suas raízes à tona. De você se identificar enquanto negro. De você se assumir, eu sou negro. Que outras pessoas negras possam olhar o meu exemplo, possam olhar o exemplo de outras pessoas e falar, pô, eu posso fazer isso também. Ele conseguiu chegar ali, eu vou conseguir também. E aí, pessoal? Viram o vídeo? O que vocês acharam? Coloca lá no grupo para eu saber o que vocês acharam. Que tipo de vídeo era aquele? Isso aí. Era uma reportagem, né? Então, o assunto da aula de hoje é reportagem. Bora lá? Situação comunicativa e textos jornalísticos, aula 26. Qual é a habilidade de hoje? Ler e compreender notícias, reportagens, comentários de notícia e entrevistas, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. No caso, reportagens, né? A gente vai relacionar reportagens com a situação comunicativa e o tema do texto. Bora lá. Então, o que é reportagem? Podem anotar aí no caderno. Reportagem é um gênero jornalístico, um gênero textual, jornalístico, né? Pode ser vinculada por escrito, por rádio, pela TV ou internet. Nesse caso que a gente viu agora, era como? Era pela rádio? Era num jornal, num site, por escrito? Era num site, né? Mas pela TV não, pela internet.
A reportagem ela é mais longa, mais complexa e mais elaborada que a notícia. Ela não precisa ser baseada em um fato específico, como a notícia, né? Então, foi descoberto um fóssil novo, né? Aliás, antigo, né? Mas foi descoberto recentemente, né? Um fóssil, como aquela notícia que a gente leu. Aqui, nesse caso, a gente vai estudar o que foi a reportagem de hoje, né? Que a gente viu. Aí a Sara fala assim, Sara Santos, uma jornalista, fala: a reportagem é um relato que está para além do aqui e do agora. Então, não se restringe, como a gente falou, a um fato específico. Agora vamos falar sobre essa reportagem que a gente viu. Tem umas perguntas aí. Com quem essa reportagem estava se comunicando? Com as pessoas que assistiram a esse canal, né? E aí, mas ela está falando especificamente para um grupo de pessoas? Vamos ver. O que essa reportagem estava falando? Qual era o assunto? Aí a gente pode ver pelo título, o título resume o tema. Lembra que a gente viu? O título era A Reafirmação da Estética Negra como Resistência. Então, o assunto era negritude e a negritude tem vários aspectos. A gente pode falar várias coisas sobre negritude. Mas a pessoa, a autora da reportagem, ela decidiu escolher por um aspecto, e o aspecto era a estética, né? E como que essa estética se coloca como resistência. Por que meio? Então a gente já falou, né? Foi pela internet. E aí, a linguagem, gente? A gente tem estudado bastante linguagem, né? Então, nessa reportagem, a gente vê a linguagem verbal, as pessoas falam, fazem relatos de experiência, relatos pessoais de experiências, né? Sobre as experiências dela de vida em relação à questão de ser negro, né? Como que isso atravessa a vida delas. E aí, que mais? Só isso de linguagem? Só verbal? Não, tem a linguagem visual também, né? Não verbal. Tem as filmagens, a gente vê as pessoas falando. Muito massa, né? Então é audiovisual. Então tem o som e a gente vê, né? Também. Tá. Agora, isso é interessante. De onde essa pessoa que está falando, ela fala? Da onde que ela está falando? Ela está falando a partir de uma vivência dela, né? Ela fez entrevistas para falar daquele assunto. Ela fez uma escolha de falar daquele assunto, né? E para que será que ela fez aquela escolha? Será que ela tinha uma intenção? Qual seria a intenção dela? Falar daquele assunto. Talvez fosse mostrar que existem outras formas de beleza, que nós somos plurais e que é importante respeitar a pluralidade e que as pessoas lutaram para conseguir chegar onde estão, os negros e negras, e ainda tem que lutar mais para conseguir
os seus direitos, respeito, não é verdade? Então, ela mostra que a gente tem que respeitar a diversidade, né? E aí, em que situação? Qual é o contexto? É esse contexto. Brasil, mais especificamente ali Pernambuco, que ali é do Diário de Pernambuco, é o que vincula, né? Quem vincula é um jornal de Pernambuco. E basicamente isso. Tem muitas outras questões, mas vamos ver isso aqui, ó. Então, na verdade, essas perguntas levam a gente a ver uma situação comunicativa. Então, tem um emissor. Quem foi o emissor? Foi deixa eu lembrar o nome dela, Aline, cadê? Aline Ramos, que foi a repórter. Então, a Aline Ramos, através do Diário de Pernambuco, pela internet, então o canal foi o meio por onde ela passou essa mensagem. A mensagem, qual era a mensagem? Era a reportagem com tudo, todo o conteúdo que tinha dentro dela, né? E qual o código? É a linguagem que a gente falou. E em que língua estava sendo falado? Em português. Então, toda a linguagem, tanto visual quanto verbal, quanto não verbal, é o código, desculpa. E aqui, ó, tem alguém escutando. No caso, tá, a gente estava escutando, estava vendo, estava sentindo, né? Tá recebendo todas essas informações. Tudo isso dentro de um contexto. Como assim? Tem o local, a época que a gente está. Vocês viram que eles falaram que antes dessa época ainda era mais difícil para os negros. Então, tudo isso, todo o momento em que acontece essa situação é o contexto. É o contexto social, o contexto histórico, o contexto econômico, tudo influi para as coisas do jeito que elas são nesse momento. E a gente pode transformá-las para um contexto diferente mais para frente, né? No presente também e para frente também. Agora vamos praticar um pouquinho a fluência de leitura? Bora? Estão preparados? Faz um tempinho que a gente não pratica, né? Então vamos lá. Vocês me escutam, a entonação, o ritmo, as paradas, as respirações. E aí depois a gente vai juntos, tá bom? Ladrão da aula de educação no ônibus 178. Um homem de 50 anos assaltou um ônibus em Porto Alegre. O homem era um ladrão muito educado. O ladrão entrou no ônibus 178 com um revólver na mão. O ladrão entrou no ônibus às 10 da manhã de domingo. Ele disse: Senhoras e senhores, me desculpem por assaltá-los, mas meus filhos precisam comer. Por favor, ponham todo o dinheiro dentro desse saco. Uma passageira que estava no ônibus disse ao Jornal do Brasil que todos deram o que tinham. Antes de ir embora, o homem agradeceu e disse: Tenham todos um bom dia. Esse texto, esse poema, foi escrito por Carla Almeida e Bernardo Esteves. Vamos ler mais uma vez juntos? 1, 2, 3. Ladrão da aula de educação no ônibus 178. Um homem de 50 anos assaltou um ônibus em Porto Alegre. O homem era um ladrão muito educado. O ladrão entrou no ônibus 178 com um revólver na mão.
O ladrão entrou no ônibus às 10 da manhã de domingo. Ele disse: Senhoras e senhores, me desculpem por assaltá-los, mas meus filhos precisam comer. Por favor, ponham todo o dinheiro dentro deste saco. Uma passageira que estava no ônibus disse ao Jornal do Brasil que todos deram o que tinham. Antes de ir embora, o homem agradeceu e disse: Tenham todos um bom dia. Carla Almeida e Bernardo Esteves. Galera, o que é a tarefa agora? Vocês vão ler o poema, esse poema que a gente acabou de ler, 2 vezes em silêncio, tentando perceber o que ele te comunica. O que você pensa sobre ele? O que ele te diz de novo? Ou o que você sente? Leiam mais uma vez, agora em voz alta para ensaiar. Aí vocês vão fazer o áudio fazendo a leitura do poema para mim, tá? Me mandar no privado, no WhatsApp. Também, pelo áudio, eu quero que vocês me respondam. Qual é o tema, qual é o assunto desse poema? Vocês gostaram da forma que a autora e o autor contaram esse fato? Por quê? Aguardo, estou curiosa para saber o que vocês vão me dizer.